Fala, Alminha, tá pronto para reflexão com seu café? Senta que hoje o assunto é impactante, como a escolha do seu nome pode influenciar na pessoa que você é. Esse não é um assunto superficial, não vamos falar aqui de significado de nomes, mas o seu nome pode ser uma ferramenta de autoconhecimento. No final desse vídeo eu vou deixar um exercício prático para que você desvende, desbrave a sua própria história. Se você gosta de autoconhecimento, já se inscreva, curta esse canal para que mais pessoas possam ver. E para começar a falar sobre essa história do nome, eu quero te contar que às vezes a gente não escolhe o nome assim de forma tão aleatória como a gente imagina. Porque quando foi escolhido esse nome, estava acontecendo alguma coisa, tinha uma história por trás. Eu comecei a desvendar a minha própria história com essa questão do nome, perguntando realmente para os meus pais como que foi. E a partir da minha história, eu quero que você comece a imaginar a sua. Porque esse trabalho de se autoconhecer é um trabalho que muitas vezes a gente não vai fazer sozinho. A gente fica com muitos registros dos nossos próprios familiares, o que, que eles falavam. E o mais importante a se ater nessa questão do nome é o que estava acontecendo na época, no momento que você nasceu. Para você ter uma ideia, como os filhos podem ser diferentes de acordo com as circunstâncias que estavam acontecendo, é que os filhos nunca são iguais. Eles podem ter sido criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas são épocas diferentes. E por conta dessas épocas, o nosso tratamento é diferente, porque a gente também vai se modificando com o tempo. Às vezes o primeiro filho, eu tava num momento super de estresse, e aí eu tratava ele de alguma forma, aí depois o outro filho veio numa fase mais calma da minha vida, e aí você vai me falar, mas aí não tem nada a ver com o nome, eu posso ter escolhido aleatoriamente, e aí eu quero te contar sobre isso para você se aprofundar mais na sua história. Por exemplo, meu nome, eu fui lá e perguntei pra minha mãe por que eu me chamava Nayara. Eu descobri que na época já tinha um irmão, né? O meu pai, ele pensava em alguns nomes que ele gostava, que ele via em livros católicos, e ele gostava muito do nome Núbia, Ariadne, uns nomes assim, que eram desses livros. O que que isso já começa a me mostrar? Mostra que nesse momento já existia algum planejamento. Nossa, se vier uma menina, ela pode ter esses nomes. E olha como era ativa a participação do meu pai. Meu pai estava participando na escolha desse nome. E isso é muito importante observar. Tá, ele estava querendo alguns desses nomes, mas aí minha mãe achou bonito o nome Letícia. Ela falava, significa alegria. E aí eu perguntei para ela, mas como que era esse momento, né, em que você estava vivendo, né, quando estava grávida de mim? Ela falou, realmente era de muita alegria. Eu estava calma, né? Meu serviço estava tranquilo. Olha só, Letícia já refletia o próprio estado que ela estava passando. Tá ok. Mas aí outra pessoa veio e falou assim: ai, por que você não coloca Nayara, que significa Vitória Régia? Aí minha mãe pensou: eu gosto muito da natureza, então acho que faz sentido colocar Nayara. Eu descobri que não é nem Nayara, é Nayá, que significa isso, mas na época ela achou que era Nayara. E aí ela fez alguma alteração, meu pai aceitou e acabou ficando esse nome, que tinha correlação com a natureza e tal. Mas o que, que me mostra esse momento? Mostra esse planejamento, mostra a participação do meu pai, mostra algo que minha mãe gostava muito, né? E que fazia parte da história dela. E aí você vai me falar, mas como que isso pode impactar na sua vida? Impacta da seguinte forma: é, ao decorrer da nossa vida, os nossos pais, eles muitas vezes podem atribuir missões para nós. Quantas vezes um filho tem uma dificuldade no nascimento e aí o pai vai lá, ora para Nossa Senhora de Aparecida, que é o caso, por exemplo, do meu pai, que chama Aparecido. Orou lá para Nossa Senhora de Aparecida para que desse certo, desenrolasse o cordão umbilical e aí coloca o nome da pessoa, né? E aí é como se ela parece assim, é um gesto de honra, tá ok? Mas carrega uma simbologia emocional, sabe? No sentido de que ela pode depositar uma carga diferente nesse filho. Alguns filhos vêm com um propósito salvador, né, vitória. Alguns outros vêm com uma missão diferente. E por que que eu tô falando de missão? Porque quando a gente não pensa sobre essa nossa história, a gente pode carregar com a gente achando que a gente deve realmente seguir isso. Por exemplo, o meu nome tem uma conotação muito leve. E aí eu escolhi o que, que eu levo do meu nome. Para mim faz sentido essa correlação com a natureza, porque para mim faz sentido na minha vida atual. Mas se não fizesse, eu precisaria ter essa informação para que eu pensasse, não, eu não quero que seja assim. Né? Eu não quero entender meu nome dessa forma. Eu prefiro entender dessa outra. Eu vou lá, pego o significado do meu nome
e acho que tem mais sentido comigo, porque aí eu me individualizo da minha própria família e me desgarro um pouco, talvez, dessa missão que tenha sido atribuída a mim, porque essa missão muitas vezes vem em formato de rótulo, e esse rótulo pode nos aprisionar, porque aí a gente quer andar exatamente daquele jeito para que a gente não frustre a expectativa dos nossos pais. E até mesmo no momento que a gente acha que a escolha do nome é inconsciente, depois, se você pensar bem direitinho, pensar no que estava acontecendo, talvez não seja. E eu falo isso com propriedade, porque eu tive duas filhas. A minha primeira filha eu tinha 18 anos. Nossa, foi um momento assim que eu era adolescente e ainda ia ter uma filha. Foi uma sobrecarga emocional tremenda na minha vida. Inclusive, eu tive até depressão pós-parto. Acredito que tenha sido uma transformação, um trauma, né, na época muito grande. E aí eu escolhi o nome da minha filha assim. Eu achava que Júlia, nome lindo, né? Eu falei, Júlia é um nome bonito. E aí parece que eu fui observar, já tinha 1 milhão de Júlia. Aí eu falei, não, vou colocar Ana Júlia então. Tem gente que acha que é por causa da música, né? Ana Júlia. Mas não é. Eu achei legal esse nome. E aí ficou esse nome, tá ok. E aí, muitos anos depois, já quando eu tinha 30 anos, veio minha outra filha chamada Madu. E aí parece que foi aleatório, mas não foi. E agora eu te falo por quê. Porque eu pensando na minha história, no que eu estava passando, olha só a escolha do nome, né? Júlia significa juventude, né? Yana significa graciosa. Na época que eu tive a minha primeira filha, é tudo na verdade que eu não tive, que foi essa juventude, porque eu virei mãe muito cedo e graciosa juventude, sabe? E eu percebi, mesmo assim, ela crescendo e tudo mais, que eu queria que ela vivenciasse tudo que eu não pude viver, porque não deu naquela época. Então, inconscientemente, a minha expectativa acabou sendo essa. E assim, eu não sabia disso na época, mas depois eu falei, nossa, faz sentido. E aí, anos depois, quando eu tive minha filha já, né, com 30 anos, Madu, Madu significa doce. E realmente, foi uma filha que eu planejei, assim, por mais de 6 meses. E veio num momento muito propício de aceitação. Então já é uma outra história. A todo momento a gente tem oportunidades de se conectar com a gente mesmo para que a gente consiga escolher com liberdade a nossa própria história. E aí você vai me perguntar, mas e os nomes repetitivos, né? Às vezes tem gente que tem nome do pai ou nome do vô, né? O que isso poderia significar? Tudo que eu tô levantando aqui são hipóteses, porque assim, o que faz sentido para uma pessoa pode não fazer para outra. Mas o que a gente percebe muitas vezes é uma homenagem, né, a alguém que a gente gostou muito e justamente por a gente gostar tanto é que a gente quer que essa memória afetiva permaneça mais tempo com a gente. Esses dias eu estava falando com um amigo que me contou que o nome dele era em homenagem a uma outra pessoa que já tinha até falecido. E aí eu fiquei pensando, mas e como que vai ser, será, para essa mãe ver esse filho se individualizar, se afastar da família, ter a sua própria vida? Porque ela já trouxe uma pessoa que ela perdeu, que era muito importante, para essa simbologia para o próprio filho, sabe? Nossa, é tão importante para mim que eu vou colocar no meu filho, para que essa memória permaneça viva. Só que aí acontece que inconscientemente essa mãe, por exemplo, poderia aprisionar mais o filho no sentido de ter ele mais perto. Não, filho, vem pra cá, sabe? Tipo, a gente tem os filhos pro mundo, mas na prática às vezes isso é muito difícil, porque às vezes essa pessoa veio com a missão de substituir outra pessoa. E tudo isso que eu tô falando pode ser de forma inconsciente, mas a gente demonstra emocionalmente. E essa emoção pode nos amarrar. E é por isso que eu tô falando sobre isso. Aí pode ser tanto uma repetição de homenagem, ou também pode ser o caso em que eu já vi em terapia, inclusive, que a mãe coloca o mesmo nome do pai, hipótese, por conta de que o pai não queria o filho. E aí o que ela falou? Não, eu vou pôr o mesmo nome para que ele se familiarize, para que ele tenha uma afinidade maior com essa criança. Ou seja, ela queria que a criança fosse aceita. Então ela fez isso, talvez tenha sido de forma, com certeza, né, inconsciente, colocando o mesmo nome, mas lá no íntimo dela, essa era a intenção. Isso foi revelado, é claro, em terapia, mas você observa que essa repetição do nome pode não ter sido assim tão aleatória. Em atendimento também já surgiu o caso da pessoa detestar o nome. E aí, quando a gente ia verificando a fundo por que a pessoa não gostava do nome, não era propriamente do nome, mas da pessoa que deu o nome para ela. Para você observar que tudo na nossa vida é formado pelas nossas relações, né? Olha o peso que tem isso na nossa vida, né? O peso emocional. E aí ela não gostava do nome porque o pai tinha dado o nome
e depois que o pai escolheu o nome, ele simplesmente foi embora, ou seja, ele abandonou. A dor do abandono, da rejeição, ela é muito grande. E aí, como que eu vou aceitar um nome de uma pessoa que me deu o nome pensando em mim e depois me abandonou? Que consideração essa pessoa teve comigo? Aí parece que a pessoa não gosta do nome, mas não é do nome. É do que a pessoa fez com ela depois de escolher esse nome. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque parece, à primeira vista, o que tem um nome que vai influenciar na minha vida? O nome é o pontapé inicial para você conhecer a origem do que estava acontecendo, né, na vida dos seus pais quando te tiveram. Porque a partir do momento que você conhece, você consegue escolher. Tudo que a gente desconhece, a gente meio que é influenciado sem entender, sabe? Ah, deixa a vida me levar, mas eu tô cheio de bloqueio, eu não consigo fazer tal coisa, porque você não está refletindo sobre a própria vida e talvez a paralisação esteja nessas amarrações que surgem desde lá, desde o comecinho, de como começou a sua história. Então agora que você já parou para pensar um pouco sobre essa origem do seu nome, sobre esse momento, eu quero deixar um exercício prático, que é você fazer uma lista. Você vai fazer uma lista com os pontos positivos que você acredita que vem com esse seu nome, né, com essa escolha do nome, e uma lista com as coisas negativas. Por exemplo, isso que eu disse, né? Nossa, minha mãe me colocou um nome de santo e espera que eu nunca fale. Olha só, já veio uma carga grande aí, né? Então, você vai fazer essa lista para você, então, olhar para ela e decidir: ah, isso aqui eu quero para minha vida. Não, isso aqui não faz sentido para mim. Porque um nome é só um nome, na verdade. O que traz significado é a sua história, que começa a partir desse nome. Inclusive, aqui eu falei de muitas paralisações da vida que podem ser inconscientes e que a gente não sabe de onde vem. E para isso eu vou te indicar um vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que fala justamente sobre isso, vida paralisada e como essa correlação com a família, quando é inconsciente, o quanto ela pode nos afetar. Eu espero que esse assunto tenha feito sentido para você e até o próximo. Tchau!